Sétimo ano, bom dia. Então, aqui o trabalhinho que a gente começou ontem, né? Que eu pedi para vocês fazerem um mapa para mim do Brasil com as capitais de cada estado. Fica na página 44 esse trabalhinho. Eu vou explicar para vocês agora os tópicos, tá? Os principais tópicos que tá pedindo o trabalhinho, tá? Então, agora a gente vai relembrar algumas coisas que estão pedindo no trabalho, mas que nós já estudamos, né? Nós já vimos no decorrer dos anos, tanto o ano passado, no sexto ano, quanto agora, no sétimo ano. Vamos começar falando sobre macro-região. O que é uma macro-região? O que são macro-regiões do IBGE? Qual que é a definição de macro-região do IBGE? Macro-região é a divisão do Brasil em 3 macro-regiões de acordo com a economia de cada lugar. Então, o Brasil foi dividido em 3 macro-regiões, a macro centro-sul, a macro amazônica e a macro-região nordeste. Essa divisão foi feita de acordo com a renda econômica de cada região. Então, juntaram as regiões com a mesma renda econômica e colocaram lá, separaram em 3 agrupamentos, tá? 3 macro-regiões, Centro-Sul, Amazônia e Nordeste, de acordo com a renda. Depois, o próximo tópico que veio pra gente são os complexos regionais. O que é um complexo regional? Os complexos regionais são uma regionalização que foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas em 1960. Nessa regionalização, o Brasil também foi dividido em 3 regionalizações, mas de acordo com as características naturais e socioeconômicas. Então, não foi só a renda econômica que levaram em conta também, para dividir os complexos regionais, as características naturais de cada lugar. Então, diferente das macro-regiões, os complexos regionais levaram em conta as características naturais e as características socioeconômicas, tá? Então, complexos regionais contém 3 divisões: o complexo amazônico, o complexo centro-sul e o complexo nordeste. São 3 complexos regionais também. Agora, aqui na página 45, tá falando sobre megalópole. O que é uma megalópole mesmo? O que vocês lembram sobre megalópole? Megalópoles são regiões muito importantes e com grande concentração populacional. Ela é formada por agrupamentos de grandes lugares metropolitanos, né? Grandes regiões metropolitanas. Quando as cidades elas crescem muito e quase emendam uma com a outra, formando assim uma grande área, nós damos o nome de megalópole. Megalópolis são aqueles lugares grandes, onde são formados por uma grande concentração populacional e formada por cidades que vão crescendo e quase emendam uma com a outra, então forma uma megalópole. Próximo tópico é densidade demográfica, tá? O que é densidade demográfica mesmo? Acho que nós vimos lá no começo do ano. Densidade demográfica é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território. Então, a densidade demográfica é a medida de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quantos habitantes ocupa cada quilômetro quadrado. Densidade demográfica é a medida do território de acordo com os quilômetros quadrados. Então, recapitulando aqui, densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Quantos habitantes ocupam cada quilômetro quadrado, tá? Agora, pra gente fechar, o último tópico nós estudamos recentemente, né? Fala da questão da industrialização. O que é industrialização mesmo? Industrialização, gente, é o processo de desenvolvimento industrial em um determinado lugar, cujo esse lugar ele vai possuir muitas indústrias, e o principal objetivo dessas indústrias, desses lugares industrializados, é grande produção nas indústrias para gerar sempre mais e mais lucro e muito dinheiro. Então, a industrialização é a construção das indústrias e de empresas diretas e indiretas ligadas às indústrias. O objetivo dessas indústrias, então,
é gerar sempre lucro e ganhar muito dinheiro, sempre. Então, ficou explicado, então, todos os tópicos para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, eu esclareço novamente. Agora a gente vai começar, então, finalmente, o trabalhinho, que eu pedi um mapa para vocês. Tá pedindo vários mapas, mas eu pedi um só, né? O mapa do Brasil com as capitais dos estados brasileiros.